Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com vocês. Esse é o Mais Que Som. Roda a vinheta. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Mais Que Som. Nesse momento, eu quero te convidar a compartilhar o link desse programa para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Envie aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook, tira uma foto assistindo aí, marca nos stories, deixa seu comentário aqui com a gente. Hoje a gente vai ter muita coisa boa. A gente vai ter música muito bacana e o nosso convidado, que é muito especial, né, pastor? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, Fábio. Cara, você tá tomando conta do Mais Que Som, hein? Nada, rapaz. Terceira vez? Terceira? Não sei se é terceira ou quarta, cara. Eu acho que é a quarta, porque teve uma que eu vim junto com o pastor Adelmilson, né? É verdade. Foi no aniversário. No aniversário, numa live especial de Sim. aniversário. É isso aí, mas uma alegria estar com você novamente, uma alegria falar novamente ao pessoal de casa, né? Que Deus nos dê um programa abençoado mais uma vez. Ah, pastor, é sempre bom recebê-lo aqui. A gente tem falado sobre alguns assuntos e convidado alguns pastores aqui para falarem sobre alguns elementos do culto ou até alguns assuntos que são importantes para o nosso próprio serviço de culto. Então a gente falou sobre perdão, a gente falou sobre rever as atitudes, a gente falou lá no começo, lá atrás, a gente já falou sobre liturgia, a gente falou sobre a igreja, a importância da igreja para o culto e vice-versa, e hoje eu tô aqui para conversar contigo um assunto que eu acho que você não domina muito, né? Que é a pregação da palavra. Cara, eu acho que você é o pregadorzaço da promessa aí, hein? Rapaz, misericórdia. É nada, tem gente muito boa aí pregando. Tem muita palavra. gente boa, né? Com certeza. Pastor Kennedy arrebenta também Com certeza, no Evangelho em Foco. Cara. Então, gente, ó, a gente já fez a propaganda do Evangelho em Foco, tem o texto e contexto toda segunda, né? É isso aí. Acho que nós temos dois. Então, são dois programas de pregação, né? O Evangelho em Foco e o São três, Promessa né? de Esperança. É verdade. Pregação são dois. São dois, que é o Evangelho em Foco e o Promessa de Esperança. Isso aí, já tem os pregadores tops, estão lá já. O texto e contexto já é mais na goela da teologia, né? Já é um programa mais de cunho doutrinário e teológico, né? Inclusive, o pessoal que está assistindo aí, o programa Mais Que Som, né? Se curte discutir temas da área doutrinária e teológica, ter esse contexto toda segunda-feira às 20 horas. Às vezes pinga um assunto meio polêmico lá, né? Ah, pinga, com certeza. Acho que a parte legal do programa é esse, né? É isso aí, exatamente. A gente acaba lidando com bastante polêmica, dúvida, né? Que o pessoal tem às vezes sobre alguns temas, né? E a gente sempre tá recebendo. O pessoal envia dúvidas? Sim, conversa sobre esse tema, fala sobre isso. Que legal. Na verdade, começou assim, chegar tanta pergunta e dúvida sobre os temas que a gente resolveu até criar o quadro Responde Aí, né? Sim. Que é um quadro que hora ou outra vai ao ar também. Sim. Na TV Viva Promessa, que é por conta desse número de perguntas que começou a chegar pra gente sobre os temas que a gente trabalhava no texto e contexto. Rapaz, eu acho que a música gera bastante pergunta, né? Tem um bem legal que é sobre o levita, né? Sim. Se a gente é levita. Exatamente. Esse saiu. Acho que foi o segundo ou terceiro Responde Aí. Não conta não. Deixa o pessoal isso, pesquisa lá. Pesquisa pra ver se você é levita ou não. Uhum. Mas legal, pastor. A gente, essa turma que acompanha a gente, é muito ligada ao serviço de culto. Uhum. Então, é música, é direção, é a própria pregação. A gente recebeu aqui também o Esaú, ele é líder do Ministério de Música Regional aqui da Convenção Paulista. E também prega. Então, em algum certo momento, essa turma acaba parando na pregação, né? Acaba pela própria dinâmica, pelo próprio envolvimento ali na igreja local, né? Então, a gente se depara com a turma do louvor de vez em quando no púlpito. Então, você que está assistindo a gente, que não prega ainda, já pode pegar algumas dicas aqui com o pastor Eleilton. E pastor, eu já quero ir bem direto
ao ponto, né? A gente fala muito sobre música, sobre o conteúdo das músicas. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Porque a gente tem já o que é de senso comum, né? Mas o que a Bíblia diz sobre o conteúdo da pregação? Para que a pregação serve? Qual é o papel dela durante a celebração do culto? Legal. Bom, eu acho que em relação ao conteúdo da pregação, sendo bem direto, sim. Ele precisa ser bíblico, sim. Né? Ele precisa ser bíblico. Eu tô achando bem interessante, né, esses programas que vocês estão fazendo e conversando sobre elementos do culto. E talvez esse elemento que nós vamos conversar hoje seja um dos principais elementos mesmo, que é a pregação da palavra. Há não muito tempo atrás, a maioria das nossas igrejas, e das igrejas de maneira geral, acho que da cristandade de maneira geral, havia um lugar específico para o púlpito em todas essas igrejas. Sim. Hoje quase não é todas as igrejas que têm o púlpito assim centralizado, mas a maioria ainda mantém essa ideia de um púlpito centralizado. Por que o púlpito está ali centralizado, né? Então até esse arranjo na mobília da igreja servia para comunicar uma ideia, que aqui nessa comunidade a Bíblia é o centro. A Bíblia é o centro, a palavra é o principal, né? É óbvio que às vezes tem igreja que tem o púlpito no centro e não prega a palavra. Não prega a palavra. E de repente tem igreja que não tem o púlpito, o pregador prega sem púlpito e a palavra está sendo pregada. Então, assim, isso é o menos importante, digamos, né? Essa questão da mobília. Mas a mobília em si já é para comunicar que nas igrejas evangélicas, igrejas cristãs, né? A palavra de Deus é muito importante. E por que ela é importante? Então, me permita aqui mencionar dois textos, né? Da Bíblia. O texto do Salmo 119, que é o salmo que de alguma maneira engrandece a palavra, mostra o quanto a palavra de Deus é importante. E no verso 130, o salmista diz assim: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Então veja o quanto a palavra de Deus é importante. A explicação delas traz luz. O salmista aqui faz um jogo de palavras nesse verso com a imagem da porta, né? Porque essa palavra explicação que aparece aqui, se pegar lá a palavrinha no hebraico, ela traz a ideia de porta. Então parece que a ideia de uma porta que quando se abre, a luz passa sobre ela, né? Pensando nas casas aqui nas casas do mundo antigo, que não tem muita janela, quando você abre a porta da casa, é natural, a casa se ilumina. Então ele está pensando nisso. A exposição da palavra faz isso. A exposição da palavra traz luz e ela dá entendimento aos inexperientes. As versões mais tradicionais falam dos símplices, né? E o símplice, a palavra hebraica que ele usa, também é uma palavra ligada com porta. A ideia do símplice é a pessoa que fica com a porta aberta para qualquer tipo de coisa, que aceita tudo. Então, o que faz o símplice ter discernimento, começar a ter discernimento e saber o que ele aceita, o que ele não aceita, né? Que caminho ele toma? Exatamente a exposição da palavra de Deus. A exposição da palavra de Deus traz entendimento para o simples, para os inexperientes. Então, a exposição da palavra é importante para isso, para nos ajudar na maturidade cristã, né? Ajudar a entender a vontade de Deus. E daí é importante, Fábio, a palavra ser pregada de fato, né? A escritura ser pregada de fato. Eu falei que eu ia mencionar dois textos. O outro texto é um texto bastante conhecido, né, que é o de 2 Timóteo 4:2, quando Paulo diz para Timóteo: prega a palavra. Então, qual é o conteúdo da pregação? O conteúdo da pregação é a palavra. A escritura. Alguém poderia, mas que escritura é essa que Paulo está falando? Se você voltar uns 2, 3 versículos, você chega no toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução. Então ele está falando da escritura sagrada. Então a escritura precisa ser pregada, a escritura precisa ser explanada no culto. Então pode ter ilustração no sermão? Pode ter historinha no sermão? Causo. Causo. Pode até ter um outro causo, pode ter história, pode ter ilustração. Isso são recursos, né?
E às vezes os pregadores se utilizam, né? Contam experiências. Mas isso nunca pode ser o principal. Se o principal que alguém tem para oferecer é a própria experiência. É a própria experiência, é uma ilustração que ele leu. Então, assim, tá fora daquilo que é apresentado aqui por Paulo, essa orientação de Paulo para Timóteo. O que de principal nós temos para oferecer, ou deveríamos ter para oferecer nesse momento de pregação, é a palavra. Eu uso uma ilustração, eu uso alguma coisa que aconteceu simplesmente para tentar tornar mais clara a exposição da Escritura Sagrada. Mas o principal, né, o que deveria de fato tomar o centro das atenções, o que as pessoas deveriam ir embora pensando e refletindo, é na Bíblia. Elas não deveriam ir embora refletindo na história que o pregador contou, na ilustração, no caos. O que deveria ficar marcado mesmo no coração é o que foi pregado. É o conteúdo bíblico. O pastor Kennedy disse aqui no programa passado, né, de que a Bíblia ela revela a vontade do próprio Deus. Sim. Então, se a gente que foi chamado, foi restaurado e a gente que quer viver uma nova vida em Cristo, a gente precisa entender qual é o propósito de Deus para nós, qual é a vontade dele para nós. Sim. E não dá para fazer isso com experiência pessoal, né? Não, exatamente. Você precisa conhecer a Escritura Sagrada, né? Bom. O pessoal às vezes fica falando, né, que quer conhecer a vontade de Deus. Eu quero conhecer o que Deus... Vai um monte de cu de revelação, mas não lê a Escritura. E aí não lê a Bíblia. Tá aqui, é só... é só ler. É só ler a Escritura Sagrada, né? Eu fico a impressão que o pessoal gostaria de voltar à época do Urim Tumim, né? E lá no Antigo Testamento... O sumo sacerdote, na roupa dele, na estola sacerdotal, tinha lá o Urim Tumim, né? Provavelmente 2 pedrinhas, uma que indicava uma resposta positiva, a outra que indicava uma resposta negativa. Então, sim, de vez em quando, e isso foi orientado por Deus, né? De vez em quando, né, quando o sumo sacerdote queria saber a vontade de Deus para algum tema que de repente ele achava que não estava claro na Escritura, então ele orava e lançava as pedrinhas para saber qual era a vontade. Então era meio com base no sorteio, né? Sim. E era uma maneira de Deus revelar a sua vontade, mas isso passou. Para aquele tempo, né? Isso, a Escritura Sagrada foi revelada, nós temos o Espírito morando em nós, mas eu tenho a impressão que o pessoal gostaria muito que voltasse à época do Urim Tumim, né? Tem muita gente que gosta muito de Urim Tumim. Não, viu? Muito bom, pastor. Vamos ouvir uma música? Opa, vamos lá. Então vamos lá. Milagres eu posso ver, tua mão aqui, o teu poder, meu Deus, movendo-se está, a tua voz a me chamar, ressuscitando o que morto está, como Lázaro vou me levantar, e eu sei que tudo podes, meu Deus, faz outra vez, tudo é possível, tudo tu podes fazer, meu Deus não perde as batalhas, não perde as batalhas, e eu sei, não falharás, transforma o meu interior pelo poder do teu Espírito, posso ouvir o vento assoprar, minhas muralhas cairão, assim como fizeste em Jericó, meu ser a se quebrantar, e eu sei que tudo podes, meu Deus, faz outra vez, tudo é possível, tudo tu podes fazer, meu Deus não perde as batalhas, não perde as batalhas, e eu sei,
Legal, pastor, legal. Vamos lá, vamos continuar a nossa maratona aqui, que hoje é dia da palavra. Vamos Pastor, lá. então assim, isso o senhor falou, eu achei bem interessante o lance da revelação, né, do sacerdote, né? É evidente que todo mundo procura alguma resposta. Uhum. Todo mundo quer saber algo de Deus ou algo que Deus tem pra dizer, né? Sobre a gente. A gente faz isso, a gente busca, a gente ajoelha, a gente ora. Essa palavra pregada, para que ela faça sentido para nossa vida, quais são as características dessa palavra que impacta, que alcança, que bate no nosso coração? Então, a gente costuma dizer o seguinte, que a palavra, na verdade, assim, o sermão, a pregação, para ser bíblica, como a gente comentou anteriormente, e de fato expressar a vontade de Deus, e a gente entender a vontade de Deus e de fato alcançar o efeito esperado, e a gente ter essas respostas, né, que você acaba de mencionar, não basta apenas ter citações da Bíblia na palavra. Ela precisa ter explicação clara. Então, o sermão é bíblico não só porque o pregador citou a Bíblia. Quantos sermões nós já ouvimos que os pregadores citam a Bíblia? Vários versículos, né? Inúmeros versículos, né? Tem nos cursos de homilética o pessoal fala sermão metralhadora. Né? Um monte de versículo. Isso, o pregador cita versículo do Gênesis ao Apocalipse. Mas assim, se os versículos são citados, mas não há uma interpretação adequada desses versículos, né? São simplesmente citados, mas não há uma costura, uma amarração entre eles, então isso não adianta muito, né? É importante que, além de a Bíblia ser citada, ela seja interpretada corretamente durante o sermão. Então, quando Paulo fala para Timóteo para que ele pregue a palavra, então ele sabe que a palavra serve para ensinar, para redarguir, para exortar, mas se ela for interpretada corretamente. Então pense em alguém pregando a palavra, por exemplo, e aí está pregando sobre Atos capítulo 19, e que diz lá, quando Paulo está pregando o evangelho em Éfeso, né, aquele tempo que ele tá plantando a igreja em Éfeso, e aí o texto fala que até os aventais, os lenços que Paulo tocava, se levava para os doentes, e quando tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas por esses aventais e lenços que Paulo tocava, né? E aí alguém pregando sobre isso e dizendo, olha, tá vendo? Traga uma peça de roupa de algum familiar seu aqui na igreja, porque o pastor vai orar. E aí você vai levar essa roupa embora para casa e vai ser curado. Ou traga a foto do ente querido. Então... Rapaz, eu tenho um caos. Esse caos é engraçado. Mas eu lembro que eu era criança e a gente tinha um casal de vizinhos lá que era muito querido, gente muito boa e tal. E eles eram de uma igreja, né? E aí eles convidaram, eu era criança, né? Me convidaram pra ir num culto. E aí era um culto na semana. E pra esse culto tinha que levar uma vasilha, cara. Rapaz. Tinha que levar uma vasilha. Porque ia chegar lá, o pastor ia ungir. Não, desculpa, não era uma vasilha, era uma panela. Você tinha que levar uma panela. Que você ia chegar lá, o pastor ia ungir a panela. E eu lembro como se fosse hoje. Ele usou lá o texto de Eliseu, se eu não me engano, que não vai faltar o azeite. Rapaz, que coisa. Na botija. Eu lembro que eu não levei a panela, mas eu me lembro de chegar na igreja, cara, e ter um monte de gente lá com panela e tal. E aí eu lembro que a pregação foi sobre Eliseu. Sim. Então, é um exemplo de uso indevido, inadequado da Bíblia. Então, assim, a pregação, ela teve Bíblia, teve citação da Bíblia, né? Mas é uma interpretação equivocada e em consequência disso, a gente não tem ali, de fato, expresso a vontade de Deus por meio dessa pregação, né? De fato, foi uma pregação. Pregação foi um negócio. Ainda bem que você não levou a panela, né? Você não levou a panela.
me lembrei aqui agora de um episódio que a gente tem no Antigo Testamento, quando Esdras foi chamado para pregar a palavra depois que os muros da cidade estavam reconstruídos, né? Neemias, depois de 52 dias, os muros estão reconstruídos e aí ele começa a reorganizar a sociedade. E uma das coisas que era importante também era essa reaproximação das pessoas com a palavra. Então ele prepara lá um ambiente. É a primeira vez que a gente vai ter um púlpito, né, mencionado, um lugar mais alto, um púlpito, e de fato aí as pessoas chamam, elas querem que Esdras fale. Esdras é o sacerdote, né? Esdras é o cara, é o pregador. Sim, é o pregador. É o pregador, é o cara que dedicou o coração mesmo para entender a palavra, para viver a palavra e para pregar. Então eles querem ouvir o Esdras. E aí Esdras é chamado e Esdras começa a ler o livro da lei. E o texto diz que as pessoas ouviam com atenção aquilo que era lido. E ele leu a Bíblia, provavelmente os 5 primeiros livros da Bíblia, do Gênesis ao Deuteronômio. Ele leu do início do dia, né? Quando o dia estava do raiar da manhã, né, até o meio-dia. E o texto diz que as pessoas ouviam com atenção a leitura do livro da lei. É impressionante isso aqui, né? Porque às vezes quando o dirigente do culto fala que apresenta a passagem que ele vai ler para começar o culto, se é uns 5 versículos, a pessoa já fica, nossa, mas tudo isso. Podia ser mais objetivo, né? Um versículo só. O cara vai ler 5 versículos, né? Ele leu tudo. Ele leu tudo. Ok. Mas isso aqui é a primeira parte, é o que a gente falou, né? Pregação, ela precisa ter a Bíblia sendo citada. Então, a Bíblia está sendo lida, as pessoas estão ouvindo atentamente. Mas aí, olha que interessante. O versículo 8 diz que leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, além de uma leitura, havia uma explicação, interpretação. Eles vieram de um tempo considerável longe, né? Isso. Então, não sei se eu tô certo em afirmar isso. Eu acredito que era um lugar onde a palavra não era acessível, né? No cativeiro. Eles não tinham, talvez, oportunidade como tinham lá naquela ocasião. Na verdade, no cativeiro, eles acabaram se aproximando mais da palavra, né? Talvez, acho que eles não tinham tanto... Não tinha tanto acesso, né? Disponível tanto, de repente, tantos pergaminhos, né, da escritura. Sim. Mas eles acabaram se aproximando mais no cativeiro porque... o povo, né? Porque eles não tinham mais o templo, então eles acabaram se voltando um pouco mais para a palavra, né? Mas assim, ó, de quando, se a gente partir do pressuposto que Esdras está lendo de Gênesis a Deuteronômio, está lendo o Pentateuco, de quando o Pentateuco foi escrito para esse momento que Esdras está lendo aqui, já tem quase uns 1000 anos de diferença, né? Sim. Então, para Esdras já fazia muito tempo que aqueles textos estavam escritos. E agora que ele está interpretando daí a importância, né, da interpretação, a explicação, para que se entenda o que está sendo dito, né, o contexto em que foi apresentada essa lei ali atrás. E agora, se a gente pegar, imagine esse texto que Esdras leu sendo lido nas nossas igrejas hoje. Se para Esdras já era quase 1000 anos de diferença, para nós já... Eu não vou arriscar quantos são. Vai dar quase uns 3.500, né? Sim. Se pegar uns 1444 a.C., então quase uns 3.500 anos. Então, assim, se faz ainda mais necessário a interpretação da Escritura, né? Entender o contexto em que os textos foram escritos, entender o que significou lá para poder trazer para cá, para fazer sentido a pregação, para que as pessoas de fato entendam a vontade de Deus. E eu acho que nessa ocasião, eu não sou estudioso desse livro especificamente, mas também para eles saberem quem eles eram. Essa lembrança da própria cultura, da própria religião, da própria fé deles, né? Porque sim, é uma afirmação, né? Um momento de afirmação de todo o povo ali em torno da escritura, né? Olha, nós somos esse povo aqui, o povo desse negócio aqui. Lê
Uhum. É exatamente isso aí. Provavelmente, a grande maioria desse pessoal que está aqui ouvindo Esdras ler a Escritura Sagrada é um pessoal que nasceu no cativeiro. A gente às vezes não para pensar nisso, né? Mas, por exemplo, quando o povo é levado para a Babilônia, eles vão ficar 70 anos no cativeiro. É outra geração já. Quem foi para o cativeiro com 20, 30 anos, né? Os jovens, né? Já. O Daniel, né? Que vai jovem Sim. para lá, 70 anos depois já são idosos, bem idosos, né? Sim. Então, assim, quem é recém-nascido, quando Tirando terminou o a cativeiro, maioria já é que idoso. morreu, porque era o cativeiro, né? Não Isso. era um lugar, eles não se mudaram de lugar, eles foram levados cativos, Isso. né? Então, assim, é toda uma geração que nasceu lá e que vai fazer esse caminho de volta e agora tá chegando na sua terra, tá se familiarizando com as suas origens, né? Então é daqui que são os meus pais, meus avós, meus bisavós. E, de fato, a releitura do livro da lei foi muito importante para esse momento em que eles estão se reorganizando como nação, né? Já faz alguns anos que eles estão ali, casas já foram construídas, né? O templo, agora o muro termina de construir o muro, então tá uma reorganização da sociedade está acontecendo. Sim. E a leitura do livro da lei nesse contexto aqui foi muito importante, a leitura e a explicação, para que eles entendessem o que estava sendo lido, né? Então, foi muito importante esse trabalho aqui de Esdras e dos levitas, né, no meio do povo, e como continua sendo importante para nós hoje, a interpretação da Escritura Sagrada, né? Tem gente que tem, de fato, a habilidade de tornar muito claro a Bíblia Sagrada, né? Pega um texto difícil e interpreta. Faz compreensível. Faz né? compreensível. Então, isso é importante, né? Legal. É importante. A Bíblia é um livro que precisa ser Compreendido. compreendido. E eu sempre digo, Fábio, que todas as pessoas podem ler e compreender a grande maioria da Bíblia. Uhum. Há textos difíceis que, de repente, é necessário um mestre, né? Porque a Bíblia fala de mestre, de gente Sim, que tem dom nessa área. Mas a grande maioria da Bíblia, Ela é totalmente compreensível. uma pessoa que é alfabetizada, ela consegue ler e entender. É óbvio hoje- que tem coisas que são espirituais, que se discernem Sim, espiritualmente, e precisa da fé, da atuação do Espírito, né, para entender algumas coisas que são transcendentes, né? Mas você consegue, E uma hoje pessoa a gente consegue tem entender. versões também, a gente tem versões. O ensino, ele é acessível, né? Hoje Uhum. você consegue ter uma Bíblia na linguagem de hoje. Então, tudo isso facilita a gente para que a gente compreenda a Escritura, né? É isso aí. Eu não sei se você ouviu como é o nome daquele pastor, rapaz? O Ricardo Costa. Falar sobre essa questão de Não, leitura da não. Bíblia. Nunca ouvi. Não sei se você já ouviu alguém dizer assim, eu não gosto muito de ler a Bíblia porque eu não entendo nada. Então eu não leio porque eu não entendo. Prefiro chegar lá na igreja, esperar alguém explicar, porque eu não entendo nada. E aí eu não esqueço, cara, uma vez, numa palestra dele que eu estava ouvindo, e ele comentou, né? A importância de você ler, mesmo que você não esteja entendendo, mas você ter esse hábito de ler para poder compreender a Escritura Sagrada. Ele fez uma comparação com uma criança recém-nascida, né? Você tem Eu tenho uma menininha. uma menininha em casa, Sim, né? Então, quando você deve conversar com ela sim. e conversar sim. sobre um monte de coisa com ela. Talvez hoje, pela Sim. idade, ela já está começando a Hoje algumas palavras, você te já vê que ela... entender e Sim, tal, sim. mas assim- desde bebezinho a gente conversa, sim, né? bebezinha, conversa, tá ali, conversa e fala um monte de coisa. Assim, Não entende não nada. entende nada que você tá falando. Só que você tá treinando o ouvido dela Sim, para ela discernir a sua voz. Você tá treinando. Vai chegar uma hora que ela vai começar a entender. a te entender e vai saber quem é você, que você é o pai, que você tem autoridade. Então ele disse assim, leia, você não tá entendendo, mas leia, porque você tá treinando os seus ouvidos para ouvir e discernir a voz do seu pai. Uma hora as coisas começam a ficar claras, né? Fazer sentido. As coisas começam a fazer sentido, exatamente. Então leia, é importante ler, né? Muito bom, pastor. Vamos ouvir uma música? Opa, vamos lá.
Ouça a minha voz, pegue esta canção que é só sua, me deixe ficar aqui e me leva para dançar em seus braços, e não sentirei medo algum, pois nasci pra te amar. E eu sei que aqui em seu colo encontrei meu lugar. Te desejo, eu não sei viver sem teu amor, Jesus. Te desejo, dai-me um coração igual ao teu, Jesus. Ouça a minha voz, pegue esta canção que é só sua, me deixe ficar aqui e me leva para dançar em seus braços, e não sentirei medo algum, pois nasci pra te amar. Eu sei que aqui em seu colo encontrei meu lugar. Te desejo, dai-me um coração igual ao teu, Jesus. Te anseio, eu não sei viver sem teu amor, Jesus. Te desejo, dai-me um coração igual ao teu, Jesus. Te anseio, eu não sei viver sem teu amor, Jesus. São 90 anos de história. Nesses 90 anos, nós sempre sonhamos em ter um lugar onde pudéssemos planejar novos projetos e sonhar novos sonhos. Um lugar onde fosse possível formar missionários e pastores engajados na missão. Um lugar onde o povo promessista pudesse chamar de seu. Não imaginávamos que em um período tão difícil fosse possível alcançar esse sonho. Mas Deus realiza milagres. 25 de maio de 2022 será um dia para entrar na história de todo o povo promessista, pois Deus nos permitiu, em meio a tantos desafios, inaugurar o Centro Administrativo Promessista para a América do Sul.
uma parceria entre a Convenção Geral e Convenção Paulista, com o apoio de todas as convenções do Brasil, conquistamos essa bênção. Um campus com casa para os seminaristas, salas de aula, ampla biblioteca, sala de reuniões e um estúdio moderno, o Centro Administrativo Promessista está preparado para acolher a liderança, formar novos líderes e nos inspirar a sonhar novos sonhos. Cremos que esse será o primeiro de muitos centros de formação missionária que Deus dará ao povo promessista, para que através da formação pastoral e capacitação espiritual nós possamos pregar o Evangelho de Jesus a todas as nações. Nós cremos que Ele chamará pessoas de todas as tribos, línguas e nações da terra. E a Igreja Adventista da Promessa, brevemente, estará em todos os continentes. Um dia os céus do mundo serão diferentes, porque o povo adventista da promessa vai alcançar os confins da terra. Olá, irmãos, aqui é o pastor Kennedy Matos, apresentador do programa Evangelho em Foco. E hoje eu quero trazer para você uma indicação extremamente importante. Um livro, A Fé que Professamos. Esse livro tem as doutrinas que nós promessistas cremos, aquilo que nós confessamos, a nossa fé. Você conhece as nossas doutrinas? Você sabe defendê-las? Você conhece elas na sua particularidade? É muito importante. Nós temos uma doutrina muito bonita. Então eu quero indicar para você esse livro. E onde você pode adquirir? Na Editora Promessa. Você pode entrar no site, adquirir o seu exemplar virtualmente, vai chegar aí na sua casa tranquilamente. Ou então você pode vir aqui na nossa loja, que está muito bonita por sinal. Então você está convidado, tá? Essa é a minha indicação, o livro A Fé que Professamos. Adquira já o seu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, Deus abençoe. É isso aí, pastor. Eu tenho muito orgulho da turma que toca aqui com a gente. Muito orgulho, é uma turma muito boa, muito aplicada. A gente tem ótimos músicos. A gente tem um time muito bom. A gente tem o Thiagão na edição. Vamos falar todo mundo, né? A Natália no background, assim que fala? É assim que fala? Rapaz, Pode MMA, dizer, gente, se é assim, MMA ó. tá chique, tem até uma pessoa no background. O Thiago tá mandando joinha pra gente lá. Você viu, cara? Equipe fera. Equipe top, rapaz. Eu sou... Antigamente tinha um suquinho aqui também. Pois é, rapaz, a gente tá... Hoje foi meio pobre, né? Foi meio pobrinho, né? No próximo a gente providencia novamente o suco. A gente representa... Aí, gente, aí tá vendo? Ó, o vice-presidente deu uma... Foi te corte e ninguém vai saber que a gente falou isso. Tá brincadeira. Pastor, legal. Hoje o Mais Que Som tá diferente, né? Hoje é mais que palavra, né? Não, tipo, é palavra, né? Uhum. Pastor, assim, a gente falou lá no começo que a igreja, ela se une em torno da palavra, para ouvir a palavra, ler a palavra, compreender a palavra. Mas por que isso é importante para o irmão que participa do louvor? Porque o irmão tá lá, ele toca, ele já faz o serviço dele, né? O serviço, né? Ele vai lá e qual é a relevância da palavra, da pregação, mais propriamente dita? Sim. Bom, eu acredito que é importante a pregação e a interpretação correta, uma pregação com a interpretação correta da Escritura, porque é isso que vai dar subsídio para a pessoa viver na prática a vontade de Deus, aplicar a vontade de Deus à vida dela. Então esse músico que tá tocando, como você disse, tá desempenhando o seu serviço a Deus ali na
na igreja, na hora do culto, né? Quando vai para os ensaios, quando vive a sua vida no dia a dia. Então, o que ele faz, né? O que ele faz, a maneira como ele vive a sua vida, né? No cotidiano, onde que ele consegue subsídio para isso, para entender como viver, né? O que fazer, como tomar decisões corretas, por meio exatamente da pregação da palavra. Sim. Daí a importância também de a gente sempre ter esses desafios à aplicação prática da Escritura Sagrada, né? Para que a gente consiga aplicar o cotidiano, né? Então esses textos de 2000, nós falamos aqui no tópico passado, 3.000 anos atrás, tá? Mas e para as pessoas que estão vivendo aqui agora, né? No nosso tempo, 2022, né? O que esse texto tem a ver comigo, né? E com a minha vida? Então a pregação do evangelho, né? A pregação da palavra num culto é importante por isso também, porque os pregadores, né? Enquanto o culto está acontecendo ali também, a mensagem está sendo feita, eles também tentam fazer pontes para o nosso tempo, né? Pontes para os nossos dias, né? Porque a pregação ela faz isso também com a gente, né? Ela só lembrando aqui de novo do texto de Neemias, né? Quando Esdras leu, e aí estava explicando aqui a palavra, aí o texto falou que o pessoal começou a chorar. Chorava enquanto a palavra era lida, né? Eles estão arrependidos dos seus pecados, estão arrependidos de tudo que... Enfim, eles fizeram um raio-x da vida, porque quando a gente lê a Bíblia lê a gente, né? Então eles estão aqui. E aí Neemias fala, não, gente, não é para chorar não, porque hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria, né? Por quê? Porque eles acabaram de ler na palavra, aquele dia aqui que eles leram a Escritura Sagrada, era o primeiro dia do 7º mês. E lá no Pentateuco diz que o primeiro dia do 7º mês é dia de festa. Então assim, eles estão tão desconectados, eles esqueceram até do dia de festa. Que era um dia de festa, era o dia da festa das trombetas. Então, assim, era pra estar festejando, celebrando. Então, Neemias falou, tá bom, vamos chorar, mas vamos chorar outro dia. Depois você chora. Agora no segundo dia do 7º mês. Aí chora. E eles vão chorar depois mesmo, vão confessar pecado. Mas hoje não, hoje é dia de festa. E aí, depois que ele falou isso, o que o povo fez? Imediatamente... eles começaram a obedecer, a festejar, a se alegrar, a preparar comida, dividir com quem não tinha nada. Então, assim, a pregação foi feita, a Bíblia foi interpretada, e aí agora as pessoas vão viver, vão aplicar aquilo na vida, né? Vão colocar em prática aquilo que estão ouvindo, né? Eu não sei se você conhece gente assim, eu conheço gente assim. Gente que é boa de Bíblia, cara, que é afiada, que sabe texto, de cor, que fala... mas que só sabe, que não pratica, né? Então, participa ali da escola bíblica, enfim, sabe, mas parece que a pregação é indiferente, indiferente, não causa nenhum efeito, né? Isso é um problema seríssimo, né? Um problema seríssimo, porque é alguém que tem um discurso... É bonito, né? Tem um discurso de repente adequado, mas quando esse discurso não vira prática, quando você não encontra esses princípios que a pessoa ensina na sua vivência cotidiana, de alguma maneira ela perde até autoridade para poder compartilhar a palavra. E eu aprendi um negócio bom aqui, cara, com o pastor Hafstein Jr., que ali cara, ali quando você senta pra almoçar, você aprende alguma coisinha, né? Mas ele falou em um dos nossos programas aqui sobre a ortodoxia, a ortopraxia e a ortopatia. A gente tava falando de outro assunto lá do período da reforma, mas é gente que tem o discurso, mas não tem a prática, né? Exatamente. O discurso correto, mas... tem ortodoxia, mas não tem ortopraxia. Então é ortodoxia morta. Né, que se diz. Então, infelizmente, a gente encontra isso.
talvez esse seja o diferencial do Esdras. Por isso que o povo chamou o Esdras para falar. Como eu disse, ele era um exemplo. O livro de Esdras, o capítulo 7, versículo 10, fala que ele dedicou o coração dele para entender, para examinar a lei, para cumprir e para ensinar. Então veja que tem uma linha de coerência, né? Então assim, ele dispõe o coração para entender, para estudar, aí para cumprir, para viver aquilo que ele está aprendendo, para praticar e aí depois ensinar. Então ele está ensinando aquilo que ele vive. Então assim, de fato é muito triste mesmo quando você encontra gente que tem um discurso bom, né, mas não vive aquilo que prega, aquilo que ensina. Porque não adianta também estudar a palavra para enquadrar os outros, né? Quem faz isso é Satanás, né? É o diabo que faz isso. Né? Estuda a palavra para enquadrar os outros. É isso aí. Na verdade, você falou de Satanás aí, cara, me veio à mente aqui aquele texto de Tiago, capítulo 2, né? Que realmente o cara que é bom de palavra, de conhecer o conteúdo da Bíblia, mas que não tem prática, é o Satanás, né? Ele que sabe, mas não vive, né? Dá até para citar o encontro dele com Jesus no deserto, né? Onde ele faz um sermão metralhadora para Jesus, né? Porque ele dispara vários textos, né? Todos fora de contexto. É isso aí, exatamente. Ele dispara contra Jesus, né? Ele fala para as pedras tornarem pães, fala para que ele pule lá do pináculo do templo. Sim, porque ele conhece a Bíblia, né? Conhece muito bem a Escritura, né? Tiago pergunta lá, sabes tu que existe, sabe que tem um só Deus? Sim, o demônio também sabe, treme. Sabe. Então, assim, ele conhece, ele só não vive. Então, uma pessoa que conhece e não vive está muito mais para o diabo do que para Jesus. É ainda pior, porque sai da inocência, né? Sai da inocência, porque a gente é pecador por essência, né? A gente peca. Conhecimento é responsabilidade, né? Exatamente, porque tem coisa que a gente erra, reflete e não erra mais, e aprende, e Deus revela pra gente por meio da própria Escritura. Às vezes a gente tem uma pratiquinha errada ali, aí vai na igreja, ouve a pregação e fala, rapaz, eu faço isso, eu preciso mudar, né? E você muda. Agora, quem sabe e continua ainda, não aplica aquilo que sabe, é bem pior, né? É isso aí. Eu ouvi uma história uma vez de um camarada que estava saindo da igreja, e aí perguntaram para ele assim, mas já está indo embora? O sermão já acabou? Aí ele disse, não, o sermão não acabou. Não acabou, então o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, o sermão acabou de ser pregado, agora ele precisa ser aplicado, precisa ser vivido, né? Então, agora o sermão continua, vou viver o sermão agora. Vai pra prática. Vou pra prática, exatamente. É o desafio nosso, né? O desafio de fato viver e aplicar, né? Tudo aquilo que a gente ouviu da palavra de Deus, né? E se acho assim, Fábio, se é um crente em Jesus que tá ali no culto, né? Participando da celebração, ouvindo o sermão, isso que você falou aí, né? O pregador falou um negócio que eu percebi que eu não tô vivendo isso que ele disse. E você entende que aquele negócio que é a palavra de Deus mesmo. Um crente em Jesus, ele vai causar o efeito nele, incomodado, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. É o Espírito que inspirou a palavra, é o Espírito que está ajudando esse pregador a transmitir a palavra, é o Espírito que está ajudando ele atuando aqui na consciência para iluminar o entendimento dele, e o Espírito vai ficar martelando isso nele. Se é um cristão, o Espírito vai ficar martelando, né? Por isso que até essas pessoas que são muito boas de discurso, mas não vive a palavra e não tem nenhuma preocupação, precisa seriamente questionar a si própria, até sobre a sua própria conversão, né? Alguém que não tem assim, nenhum tipo de temor mesmo a Deus, a sua palavra, e dorme à noite, coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, né? Sem nenhum tipo de
sem nenhum tipo de incômodo da parte de Deus ou do remorso, Espírito. de constrangimento. Então é um negócio de se preocupar, né? Se tem alguém nos ouvindo aqui que se enquadra nessas descrições aqui, precisa se preocupar. Ajoelha agora, fala perdão. com Deus, pede o Espírito Santo. É isso aí, cara. Muito bom, pastor. Muito legal, muito legal. A gente já tá caminhando pro final já. Olha aí. Passa muito rápido, né? Ainda bem que a gente faz em série, né? Uhum. Dá pra ir conversando aos pouquinhos, né? Exatamente. Muito legal. Pastor, a gente vai ter mais uma música ainda. Eu vou deixar essa música pro final, porque eu quero aproveitar aqui o fio da meada. Eu gostaria que o senhor trouxesse agora pra gente uma palavra de encorajamento. Encorajamento. Para aquele irmão que vai à igreja e que para ele a palavra seja tediosa, difícil de ouvir, sabe? Aquele que dá uma inquietação na hora da pregação. Queria que você trouxesse uma palavra para animar esse irmão, essa irmã, tanto na leitura da Bíblia quanto na atenção para pregação. Então eu queria que você desse naquela câmera ali que você já conhece, olhando no olho para essa pessoa que tá desanimada. Uhum. Ok. Bom, eu queria dizer então para essa pessoa uma palavra de ânimo acerca da palavra com base num texto bíblico, que é o texto que a gente já leu aqui no início desse programa. Eu queria lembrar novamente esse texto aqui. O Salmo 119, verso 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Se você for para o 133, o verso 133, dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Então, se você é cristão, é um discípulo do Senhor Jesus, é impossível a gente caminhar, fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus no nosso dia a dia, se nós não conhecemos a palavra. Então, assim, valorize esse momento do culto, da celebração coletiva, em que a palavra de Deus é aberta, em que a palavra de Deus está sendo explicada, a palavra de Deus está sendo apresentada para o povo de Deus. Assim como aconteceu lá nos dias de Esdras, quando ele leu o livro da lei para o povo, do raiar do dia até o meio-dia, em que o povo ouvia atentamente aquilo que estava sendo lido. Ouça atentamente a leitura da Escritura. E que isso é importante também no culto público. A leitura pública da Escritura Sagrada. Ouça atentamente, mastigue tudo que é dito, que é pregado, que é explicado. Porque é a maneira da gente crescer e amadurecer como cristão. É a explicação da palavra de Deus, a explanação da palavra de Deus que vai trazer discernimento para a gente e que vai nos ajudar a colocar os nossos pés para fazer a vontade de Deus e nos afastar do pecado. O pecado não nos dominar. Quando a gente entende a vontade de Deus e vive a vontade de Deus de acordo com a sua palavra. Então valorize a palavra, valorize a pregação da palavra, valorize os pregadores da palavra na sua igreja local e todos aqueles que de alguma maneira explanam, explicam e pregam a Escritura Sagrada no culto público. Tem uma palavra tem uma palavra que o pastor Adilmilson deu, eu não me lembro onde foi, se foi num programa, enfim, eu não me lembro, mas que me marcou bastante, que ele disse o seguinte: não importa a igreja, não importa quem seja o pregador, todas as vezes que ele está num culto, ele para e ele senta e ele tem expectativas com relação à palavra, à pregação. Sim. Porque a Bíblia é aberta e é Deus, é o momento que Deus fala com o seu povo. Então eu acho que a gente precisa desse sentimento. Com certeza. Não importa se a igreja tá cheia, se a igreja tá vazia, se a igreja é pequena, se é grande, se o pregador é famoso, se o pregador não é. Eu acho que a gente precisa ter disposição em ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Em sentar ali e criar expectativas, sabe? O texto vai ser lido, Deus vai falar, Deus vai falar. Criar essa expectativa, né? Com relação à eficiência de Deus em falar com a gente, que
que é filho dele, né? Uhum. E é isso, pastor. Amém, meu irmão. Muito Isso aí. bom, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito legal. A nossa expectativa é que a gente tenha uma turma aí que ame cada vez mais a pregação, ame cada vez mais a Bíblia, que se envolva cada vez mais com o estudo da palavra. E esse é o desejo do nosso coração. É isso aí. Eu não consigo falar sobre pregação, sobre esse desejo ardente que você está dizendo aí, sem me lembrar daqueles 2 discípulos que caminhavam rumo a Emaús. Sim. E que depois que o viajante foi embora, né, que eles entenderam que é Jesus, Eles perceberam. eles disseram assim: é por isso que o nosso coração não ardia enquanto ele nos expunha as escrituras sagradas. Era diferente. Então, assim, a escritura sendo exposta, a Bíblia sendo exposta, explicada, coração Ferve. queima, coração arde. Então, de fato, a gente ora mesmo, né, para que Deus faça o nosso coração queimar toda vez que a escritura sagrada for pregada. E como o próprio pastor Adilson diz, que essa escritura vira uma dinamite no coração da gente. Uma dinamite, algo potente, forte, que aí a gente vai provar ainda mais as coisas que Deus tem pra gente. Amém. Pastor, muito obrigado, viu? Amém, a gente tem o irmão. nosso desafio, cada vez que você vem aqui, você tem que inventar, achar uma palavra aí. E assim, não precisa explicar não. O pessoal que se vira. Se quiser trazer uma palavra bem difícil mesmo, o pessoal pesquisa na internet. Eu vou pedir pra que você ore pra gente terminar. E logo depois, gente, aí você fica com a última música aí, tá bom? Você ora pra gente, pastor, por favor? Ora, vamos lá, vamos sim. Senhor, nós te glorificamos, meu Deus, por essa oportunidade de conversarmos hoje nesse programa sobre a pregação da Tua Palavra. O programa Mais Que Som, nessas últimas semanas, tem conversado aqui sobre vários elementos que compõem o culto público, a celebração coletiva do Teu povo, Deus. E uma coisa que o Seu povo faz quando se reúne para cultuar a Ti, quando se reúne como igreja, é ouvir a Tua Palavra. Nas nossas igrejas, Deus, nós valorizamos a pregação da palavra e ela sempre está presente, ela sempre tem lugar de destaque, de importância, Senhor. Por isso eu oro nesse momento, para que o Senhor ajude a todos nós, todos que estamos participando desse momento aqui, os que estão nos ouvindo, Deus, que a gente valorize cada dia mais a Tua Palavra e esse momento da pregação na celebração do Teu povo, Deus. Abençoe aqueles que constantemente pregam a Tua Palavra, Senhor, os pregadores da Tua Palavra, que haja por parte deles cada vez mais afinco para explicar de maneira clara e correta a Tua Palavra para o Teu povo. Meu Deus, quando a Tua Palavra for pregada no culto público, faz queimar o coração daqueles que estão nos cultos, meu Deus. Faz queimar o coração das crianças, faz queimar o coração dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos idosos, Deus. Quando a Tua Palavra for aberta, pregada, explicada, Senhor Jesus, o nosso coração arda, Senhor, com a pregação da Tua Palavra e a gente seja desafiado a rever atitudes e a viver e aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Nossa oração, Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Pastor, mais que som em uma palavra. Exposição. É mais que som, é adoração. Até a semana que vem. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam.
estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam.